Eu sou Audicleia, sou pediatra e infectologista e no vídeo de hoje nós vamos responder a nossa perguntinha de ontem em relação à vacina BCG. A vacina BCG ela pode causar algumas reações e essas reações elas podem ser locais, ou seja, no localzinho ali que a criança tomou a vacina BCG ela teve algumas alterações. Podem ser regionais, ou seja, no braço que a criança tomou a vacina BCG, ela teve alterações, teve reações. Assim como essas reações à vacina BCG, elas podem ser sistêmicas. A criança tomou a vacina BCG, agora está tendo febre recorrente, está tendo fígado e baço aumentado, dentre outras. Doutora, mas por que essas reações elas ocorrem? Então, elas podem ocorrer por causa do tipo de cepa que foi utilizada para produzir a vacina, assim como devido à quantidade de bactérias que foi aplicada na criança, né, naquela vacinação. Também as reações podem ocorrer devido à técnica que foi utilizada para a aplicação da vacina naquela criança, né? E também depende de se essa criança tem ou não uma baixa imunidade. Quais são as principais manifestações locais e regionais que a vacina BCG pode causar? Então, nós temos a formação da úlcera, né? Nós estamos vendo ali um buraquinho lá em cima, né? Essa úlcera ela pode ter mais que 1 centímetro. Também ela pode causar esse abscesso, ali que está ao lado da úlcera. Esse abscesso ele pode ser tanto frio, quanto esse que está lá em cima, quanto quente, né? Nesse abscesso quente, vocês vão observar que quando vocês tocam, ele é realmente um pouco mais quente. Às vezes pode ter uma formação de pus ali nessa lesão. E aí, às vezes, pode também sair secreção. Também a BCG, ela pode causar esse granuloma que está ali embaixo, né? E é muito importante nós lembrarmos que a identificação precoce e o manejo adequado dessas lesões, eles são essenciais para a prevenção de complicações. Que outras manifestações locais e regionais podem ser causadas pela BCG? Então, o paciente pode apresentar uma linfadenopatia regional. O que é isso? Ele pode ter os gânglios aumentados, né? E esses gânglios, eles podem ficar maior que 3 centímetros, né? Esses gânglios, eles podem tanto ficarem fechadinhos ali, né? Quanto eles podem estourar, né? Podem supurar, certo? Também, como reação à BCG, pode ocorrer isso aqui, ó, é a cicatriz queloide, certo? Que é um crescimento exagerado da cicatriz com aspecto elevado e espesso, certo? E também pode formar a reação lupoide, que são placas ou nódulos avermelhados de bordas definidas que podem ulcerar e cicatrizar lentamente, tá aqui a lesão, certo? É importante lembrar que quando a criança tiver essas reações, né, quando ela tiver BCG, nós não vamos cobrir a úlcera, nós não vamos cobrir a lesão e nem passar nenhuma medicação em cima. Então, a úlcera ela deve evoluir naturalmente até a cicatrização, sem intervenções locais. A BCG, como eu falei, ela também pode causar lesões, pode causar alterações disseminadas, né, pelo corpo da criança. E essas lesões, elas podem acometer a pele, os gânglios à distância, ossos, articulações, vísceras, em um mais órgãos um mais órgão pode ser acometido. E ainda bem que a incidência dessa reação causada pela BCG de forma disseminada, ela é rara, né? E sempre que ela ocorrer, nós temos que investigar para ver se essa criança tem ou não baixa imunidade, se ela já nasceu com baixa imunidade ou se tem alguma outra infecção associada. Então, vamos lá para ver quais são as nossas condutas diante de cada situação. Então, é mais comum que essas reações elas comecem a surgir até 3 meses após a aplicação da vacina BCG. Então, por exemplo, se a criança tiver uma úlcera, só lembrando que eu já apresentei aqui para vocês um vídeo anteriormente explicando quais são as alterações que são comuns de acontecer após a vacina BCG. Então, quem tiver dúvida é só procurar o vídeo e assistir, certo? E aí vou falar aqui dessas outras alterações que elas
Nós não estamos esperando que realmente elas venham a acontecer. Ou seja, formar uma úlcera pequena, ou seja, aquele buraquinho pequenininho é normal, mas quando essa lesão ela tem mais de 1 centímetro, né, que é essa úlcera que não evolui para cicatrização até 3 meses após a vacina BCG, o que nós vamos fazer? Nós vamos notificar, e se ela não cicatrizar até esses 3 meses, nós vamos iniciar a isoniazida, 10 miligramas por quilo por dia, e acompanhar até 3 meses essa criança após o uso da isoniazida. Doutor, e quanto tempo que eu vou usar a isoniazida até a lesão da criança cicatrizar? Então, no caso de aquele abscesso, né? Abscesso subcutâneo frio. Então, e como é que são esses abscessos? Eles são frios, eles não doem, geralmente eles surgem tardiamente, né? Ao redor ali do local da vacina aparece uma área de flutuação ou não, e às vezes ela pode ou não fistulizar. O que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos notificar, iniciar a isoniazida 10 miligramas por quilo por dia e acompanhar também essa criança até 3 meses após o uso da isoniazida. Doutor, e naquelas lesões que fica parecendo uma cabeça de prego, fica quente, às vezes sai secreção, fica parecendo que tem pus, ou seja, no abscesso subcutâneo quente, o que nós vamos fazer? Nós vamos notificar e iniciar antibiótico, né? A criança tem que começar a tomar antibiótico. E aí, se eu tô vendo ali que tá mesmo parecendo pus, opa, então realmente houve contaminação aqui dessa lesão. E se tiver o granuloma, o que nós vamos fazer? Lembrando que o granuloma é aquela que tem um aspecto um pouco verrucoso. Nós vamos notificar, nós vamos iniciar a isoniazida se até 3 meses não cicatrizar e acompanhar também após o uso da isoniazida. Doutor, e naqueles que formam gânglios, ou seja, naqueles pacientes que têm linfadenopatia regional não supurada, certo? Ou seja, ainda não estourou aqui, não está saindo secreção ali daquele gânglio que foi inflamado, né? Ou seja, aquele gânglio que ele aumentou, está com mais de 3 centímetros, só que não está saindo secreção nem nada. Nós vamos notificar e acompanhar. E aí nós vamos, por exemplo, doutor, começou a sair secreção agora desse gânglio aqui, aí nós vamos, opa, o senhor já observa, se começar a sair secreção, se furar, o senhor volta aqui. Lembrando que ninguém vai pegar uma agulha para poder furar isso aí, para poder sair logo secreção, tá bom? E também nesse caso aqui nós não vamos dar ainda a isoniazida, nós vamos acompanhar, né? E aí se por acaso supurar é que nós vamos iniciar a isoniazida. Então vamos lá. E naqueles gânglios que realmente já abriram, está saindo secreção, ou seja, naqueles gânglios que estão bem aumentados, que podem ser nas axilas, acima ou embaixo das clavículas, que no início eles são endurecidos e depois eles começam a formar ali, parece até que está formando ali uma coleção ali de pus. O que nós vamos fazer? Nós vamos notificar, certo? E aí nós vamos dar isoniazida 10 miligramas por quilo por dia e acompanhar 3 meses após o uso da isoniazida. Lembrando que se você vê que tem formação de pus, está esquentando, aí tem que entrar com antibiótico, tá bom? Mas para tratar apenas o aumento do gânglio, mesmo que ele tenha... ele abriu, doutor, esse gânglio aqui, aí nós vamos usar a isoniazida. Doutor, e naqueles casos de reação queloide, o que nós vamos fazer? O que é a reação queloide? A reação queloide é uma cicatrização normal, né? E ela, em geral, surge depois que cicatriza o local da BCG ali, que é ali no local que a criança tomou a vacina BCG, depois que cicatriza é que surge essa reação queloide. E nesse caso vocês vão encaminhar para avaliação com o especialista, certo? E aí no caso de reação lupoide, que é aquela última que nós vimos lá, é muito raro, né? E surge após a cicatrização da úlcera. Nesse caso nós vamos notificar e aí nós vamos prescrever a mesma medicação que nós usamos para o tratamento de tuberculose nas crianças, né? Que é rifampicina, isoniazida, etambutol por 2 meses, seguidos de rifampicina e isoniazida por mais 4 meses. E também indicar a biópsia de pele. Lembrando que aqueles casos que a criança já tomou BCG, está tranquila, e depois aparece ali aquela lesão ali no local da BCG, ou seja, a reativação da lesão
ou naqueles casos de pessoas que foram aplicar a vacina BCG e se furaram, ou respingou produtos da vacina BCG ali no olho de quem foi aplicar. Então, esses casos eles devem ser notificados. A isoniazida ela pode ser necessária nesses casos, mas vai ser decidido caso a caso pelo médico que estiver atendendo. Lembrando que a vacina BCG, ela previne de formas graves da tuberculose, né, como da tuberculose miliar e meninge, e também da hanseníase. E a criança, ela deve ser vacinada antes dos 5 anos de idade. Idealmente, logo que a criança nasce, ela já deve receber a vacina BCG ali na maternidade. Aí alguém pergunta, doutora, e por que toda criança não recebe logo na maternidade? É porque existem algumas contraindicações à vacina BCG. Então, tem situações em que a criança está abaixo do peso, né? Então, as situações que nós vamos adiar a vacina BCG, eu vou já mostrar para vocês, mas as contraindicações são: criança com câncer maligno não pode receber BCG, criança que está usando corticoide em altas doses, como por exemplo, está usando prednisona mais de 2 miligramas por quilo por dia, se a criança tiver até 10 quilos, ou se a criança tiver mais de 10 quilos, se estiver usando mais de 20 miligramas de prednisona por dia, né, por mais de 2 semanas, nós temos que está contraindicado o uso da BCG, assim como se a criança estiver fazendo quimioterapia, radioterapia e outros. Em que situações nós vamos adiar a vacina BCG? Naquele recém-nascido que foi contato de mãe que tem tuberculose, porque nesse caso aí, primeiro nós vamos usar uma medicação, né? Nós vamos fazer a quimioprofilaxia, aí depois de um mês da quimioprofilaxia que nós vamos fazer o PPD para saber se essa criança já teve ou não contato com a bactéria da tuberculose, para depois aplicar a BCG, a depender do resultado do PPD. Situações também que nós vamos adiar a BCG, se a criança estiver tomando corticoide, né, ou estiver fazendo uso de alguma medicação que baixa muito a imunidade, né, e se estiver usando isso aí, a gente tem que pelo menos esperar 3 meses após ela parar de usar corticoide e após parar de usar a medicação que baixa a imunidade para poder tomar BCG. Criança com menos de 2 quilos não deve receber a BCG, assim como se a criança estiver grave, estiver com um estado geral muito comprometido, nós não vamos aplicar BCG. Quais são as situações, quais são as reações que merecem atenção e uma conduta individualizada? Então, vou aproximar aqui. Naqueles casos que a criança usou a isoniazida por mais de 3 a 4 meses e não está tendo melhora, tem alguma coisa errada aqui. Então, estou dando a isoniazida para a criança, e aí eu terminei de dar, estava tudo bem, melhorou. Suspendi a isoniazida e a lesão voltou, tá errado. Tem alguma coisa aqui que eu tenho que investigar. Se a criança tiver algum nódulo incomum em um local diferente, eu tenho que pensar em outros diagnósticos, como por exemplo, será que não é um lipoma? Será que não é alguma outra alteração? Também, se eu começar a observar que surgiram gânglios, aumentados, que agora nós temos gânglios que estão aumentados em outros locais, mas se eu estou tratando e estão surgindo gânglios em outros locais, será que não está sendo disseminada? Lembrando que são sinais de disseminação sistêmica da vacina: febre persistente, acometimento do pulmão, fígado e baço aumentados e a criança não está aumentando de peso. Será que está tendo algo que está saindo do meu controle? Então, a avaliação cuidadosa desses sinais e sintomas é essencial para o diagnóstico correto e para a definição da melhor conduta. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço, e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição. Lembrem-se, se a criança tomou a vacina BCG e não ficou a marquinha, não precisa revacinar. Nós só vamos dar a vacina novamente para aqueles pacientes que já tomaram a vacina BCG, no caso de contato confirmado de paciente com hanseníase. Um grande abraço a todos.